Letícia. Oi, Hanna, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem? Meu nome é Letícia, eu tenho 30 anos, eu sou casada, moro em Buenos Aires há 10 anos, é, sou de Resende, no estado do Rio de Janeiro, e moro aqui, né? É, eu vim para cá, para Argentina, como missionária, e nós também temos uma empresa com meu marido, que é uma agência de intercâmbio que traz brasileiros para morar aqui. Então, nós somos empresários e atualmente também eu me recebi como enfermeira. Então, eu tenho, digamos, três profissões. O seu país entrou recentemente em quarentena obrigatória, né? Você tá saindo Sim. muito de casa? Como é que tá? Não, a gente não está saindo de casa. Aqui na nossa cidade, eu moro em Buenos Aires, na cidade de Lomas de Zamora, Zona Sul, como eu tinha te comentado ontem. Aqui na minha rua, por exemplo, a gente mora perto da delegacia de polícia, então tem várias polícias na rua que, digamos, controlam um pouco a saída das pessoas, né? Então, se você se vê que você tá na rua por, não sei, mais que 10 minutos, já te perguntam o que você tá fazendo e já manda você voltar para casa. A gente está em quarentena desde o dia 15, se eu não me engano, dia 14. Uma sexta-feira foi. Peraí que eu já te falo. Dia 13. Desde o dia 13 a gente está em quarentena. Então, no dia 12 a gente foi avisado e a gente decidiu fazer as compras, abastecer a casa por mais ou menos 15 dias e supostamente a quarentena iria terminar agora no domingo, né? Mas aí foi prorrogado até o dia 12 de novo. Sim. Então, a gente abasteceu a casa por 15 dias para não ter que sair nesse período sabendo que iria ter problemas com a polícia e tal, se você fosse encontrado na rua, né? O seu estado tá tomando alguma decisão além do que o Alberto Fernandes já tá fazendo? Então, pelo que eu tenho observado, né, tanto na questão da educação, o que sim alguns lugares estão fazendo é fazendo a educação à distância, né, de maneira virtual durante esse primeiro quatrimestre, entendeu? Isso é uma coisa assim que não são todas as escolas que estão fazendo, mas uma grande maioria estão optando por fazer tudo virtual, visto dessa incerteza de saber se realmente a gente vai sair da quarentena daqui 15 dias, ou se vai ter que se manter, ou se vai ter que fazer algo distinto, entendeu? Então, assim, muitos lugares estão optando por isso, por fazer educação totalmente virtual até o meio do ano. Você tá notando alguma movimentação na sua rua? Se realmente as pessoas estão ficando em casa, de quarentena? Sim, sim. Aqui em Buenos Aires, as pessoas levam muito a sério isso, sabe? Quando é uma medida do governo. Óbvio que tem as suas exceções, mas pelo que eu tenho observado de outros países, do Brasil, as pessoas não estão levando tão a sério o tema da quarentena. Agora aqui não, aqui as pessoas estão dentro de casa. Se você tá na rua, as próprias pessoas como que lutam por esse direito de estar em casa, né? De, não sei, falar com a pessoa, não, você tem que estar em casa, você não pode estar na rua, entendeu? Então, assim, eles levam muito a sério mesmo, os argentinos, a questão das medidas que o governo tomou pelo bem da saúde de todos, né? Então, isso é uma coisa assim muito característica. Você vai na rua, você não vê ninguém e as pessoas que você vê são porque são trabalhadores da área da saúde, entendeu? Que estão trabalhando diretamente na questão do coronavírus. Uma coisa muito bacana também, que eu não sei se em outros países estão fazendo isso, mas aqui todos os dias, às 9 da noite, todo mundo sai no balcão, não me lembro como que chama no Brasil, na varandinha do apartamento, sabe?
lá de fora para aplaudir os profissionais da área da saúde que estão trabalhando na questão do coronavírus. Isso é muito legal. Tipo, todos os dias 9 pontos, você escuta todo mundo aplaudir. É muito lindo. Que legal, que bacana. Como é que vocês chegaram, você comentou que vocês chegaram a fazer compras para abastecer a casa, vocês não ficarem sem nada. Vocês estão fazendo só comida em casa? Os restaurantes estão todos fechados? Como é que tá o serviço de delivery? Então, o serviço de delivery em alguns lugares está funcionando. Poucos lugares, não são todos como era antes. Poucos lugares. Os mercados estão funcionando, porém você pode entrar, dependendo do tamanho do local, entre a cada 5 ou a cada 10 pessoas no mercado para poder efetuar as compras. Os açougues, aqui se chama carniceria, as carnicerias estão funcionando com horário limitado também, para que as pessoas não tenham que sair como era antes, em qualquer horário, entendeu? Então, é tudo muito limitado, assim, para que as pessoas realmente possam ficar em casa. Os transportes públicos pararam de funcionar? Alguns estão funcionando, algumas linhas. Eles não, por exemplo, uma coisa que modificou. Antes as pessoas poderiam viajar paradas em pé no ônibus. Hoje já não pode. Só pode ir a quantidade de passageiros sentado para evitar a aglomeração de pessoas. E uma coisa que em quase todos os ônibus, pelo que eu tenho observado nas mídias, né? Eu não tomei nenhum transporte público nesse período. Mas pelo que eu tenho observado, os motoristas dos ônibus estão colocando um papel dizendo que se você não é trabalhador da saúde, não tem que trabalhar obrigatoriamente nesse período, que é melhor que você não viaje. Já lá na porta, para que a pessoa não tenha que subir se ela for fazer algum passeio, algo assim, entendeu? Você conhece alguém que pegou a doença, ou então alguém que tenha desrespeitado a quarentena e tenha levado uma multa, alguma coisa assim? Não conheço ninguém que adquiriu a doença. Cercano meu, não conheço. O que sim, eu sei de várias pessoas, principalmente porque a gente traz estudantes estrangeiros, né, para poder estudar aqui em Buenos Aires. Então, nesse período antes da quarentena, vários chegaram do Brasil para vir para cá, para Buenos Aires, e tiveram que fazer a quarentena obrigatória. Eu conheci alguns brasileiros que desrespeitaram a quarentena e fizeram festa no apartamento na semana passada. E aí os vizinhos tiraram foto de uma aglomeração de 4, 5 pessoas no balcão, numa varandinha. E aí foi complicado porque foram multados, foi polícia, foi bem complicado. Porque desrespeitaram a quarentena. E uma coisa assim que, como eu tinha te falado, os argentinos, eu acredito que sim, existem exceções, mas os argentinos em si, eles levam muito a sério. Então foi uma denúncia feita pelos próprios vizinhos, entendeu? E foram brasileiros. Então foram as únicas pessoas assim que eu conheço. A gente viu seu país tomando medidas bem cedo, até antes mesmo dos casos explodirem, né? Você acredita que o sistema de saúde daí está preparado para um provável surto no futuro? Como você já morou aqui no Brasil, você acha que tem uma diferença? Eu acho que sim, tem diferença. E eu acredito que as medidas que foram tomadas assim de uma maneira bem sábia, porque o país não está preparado se tivesse um surto. O país não está preparado assim com respiradores como era necessário, a quantidade de respiradores para que possa aguentar um surto. Então, eu acredito que as medidas que foram tomadas com tanta antecipação foi justamente para evitar essa questão futura, né? Então, foi bem inteligente, sábio da parte do governo. Você está trabalhando como enfermeira nesse momento ou você foi dispensada do trabalho? Não, eu não estou trabalhando nesse momento de quarentena, não. Eu trabalho como auxiliar docente numa universidade.
E que todas as universidades também estão sem aula por enquanto, né? Estão sem aula presencial, estamos tendo aula virtual. À distância, tranquilo. Isso. Você pensou em voltar ao Brasil em algum momento? Por conta da pandemia? Por causa da pandemia? Não. Queria te perguntar agora um pouquinho, uma certa opinião mesmo, sobre o que você acha da tese de alguns governantes de que a economia e a saúde não são complementares na tomada de atitudes sobre a Covid-19, né? E se um tem que ser escolhido no lugar do outro. Então, é bem complicado essa parte, né? Porque eu acredito que é muito importante priorizar a saúde agora. Por quê? Porque a economia, eu sei que pode causar muitos danos também nas famílias, enfim, nos lares, mas a economia a gente conseguiria correr atrás depois de qualquer dano. Agora, um dano na saúde, um surto como teve em outros países, como na Itália, por exemplo, né, é uma coisa que realmente é muito complicada e não tem como você depois conseguir reparar, né, os danos que foram causados por um dano na saúde, causando mortes em pessoas da sua família. Então, eu preferia, se eu tivesse que escolher entre passar uma dificuldade econômica por um determinado tempo ou passar por um momento difícil de perder um familiar por conta de uma doença tão grave assim, eu preferia 1000 vezes passar por uma dificuldade econômica do que uma questão na área da saúde, entendeu? Então, assim, eu acho que tem relação, mas eu acho importante priorizar a saúde nesse momento. A gente aqui no Brasil tem um pouquinho de curiosidade de saber como é que os nossos países vizinhos estão lidando com a crise, apesar de que os números aqui na América do Sul, acho que já o Brasil está aí no topo, né? Mas é interessante a gente saber como é que países vizinhos estão lidando com a pandemia e como é que os moradores estão vendo isso também. A mudança de atitude dos argentinos em relação aos brasileiros, né? É bem diferente. É verdade. Obrigada, viu, Hanna? Tchau, tchau.